Existe algo muito curioso sobre voltar para o Westeros. Quando a gente pensa nesse universo criado pelo George R.R. Martin, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são dragões voando, batalhas épicas, casas poderosas lutando pelo Trono de Ferro. Mas o Cavaleiro dos Sete Reinos escolhe fazer o oposto. Ao invés de mostrar o auge do poder, ele escolhe mostrar o que sobrou depois que o mito acaba. Essa série se passa entre A Casa do Dragão e Game of Thrones. E isso é fundamental, porque aqui não existem mais dragões. O Império Targaryen ainda governa, mas eles não têm aquele fogo que causava o medo em todo mundo. E é nesse mundo mais humano, mais vulnerável, que a história acontece. Após a Guerra Civil Targaryen, mostrada em House of the Dragon, os dragões começam a nascer fracos, pequenos e deformados. A magia foi desaparecendo e sem os dragões, os Targaryen foram ficando cada vez menos divinos. Eles passaram a depender de alianças, de estratégia, de política, e o Westeros vive uma paz frágil. Não é aquele caos que temos em Game of Thrones, mas também não é aquele esplendor que vimos em House of the Dragon. É um período de transição e é nesse período que surge uma das histórias mais humanas desse universo. Eu sou a MV, sejam bem-vindos ao MV Geek e hoje vamos fazer uma análise aprofundada da primeira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos. Primeiramente, vamos falar sobre Sir Duncan, o Alto. Ele não nasceu nobre, não tem um sobrenome poderoso, não tem castelo, não tem linhagem. Ele foi órfão nas ruas de Porto Real e escudeiro de um cavaleiro andante. E quando seu mestre morre, ele decide assumir a espada e seguir o seu caminho como um cavaleiro. Dunk representa aquilo que a cavalaria deveria ser. Não uma versão estratégica, não uma versão política, mas sim aquele senso de moral. Ele não é o mais inteligente da sala, muito menos o cara que tem o maior poder, muito menos o que mais entende o que está acontecendo ali, mas ele entende o que é o certo. Ele é impulsivo, emocional, mas totalmente justo. E no mundo sem dragões, o caráter começa a importar mais do que o sangue. E falando em sangue, precisamos conversar sobre a figurinha que roubou a cena nessa temporada, o Egg. O Egg parece ser apenas uma criança teimosa que cismou em acompanhar o Dunk, mas na verdade ele é um príncipe, ele é Aegon Targaryen. Ele raspa a cabeça para poder esconder os fios loiros que denunciariam a sua linhagem como Targaryen e escolhe viver uma vida de escudeiro. Mas ele não faz isso por rebeldia, ele faz isso porque ele quer entender como é que as classes mais baixas vivem, como os pequenos sobrevivem, quais injustiças eles passam ao longo de sua vida e, além disso, ver como é a vida fora dos castelos. E essa experiência é justamente o que vai moldar o rei que ele será no futuro. E aqui você entende que a jornada do Dunk é, na verdade, a formação de um governante, mesmo que ele ainda não saiba. E falando um pouco sobre a primeira temporada, a trama envolve o torneio de Valfreixo. Aqui, o Dunk participa para se estabelecer como um cavaleiro, mas tudo vai por água abaixo depois que ele confronta um príncipe Targaryen que maltrata uma artista de rua. E esse ato gera consequências gigantescas, porque o Dunk acaba sendo acusado e tudo se resolve em um julgamento por combate. A série deixa tudo bem claro. Não é sobre batalhas gigantescas, é sobre a honra. Sobre até quando um homem comum pode enfrentar o poder. E como consequência desse julgamento por batalha, nós temos o falecimento do futuro rei, aquele que estava embaixo na linhagem real. Esse julgamento por combate que facilmente consegue entrar no top 3 batalhas dos universos de Game of Thrones e Casa do Dragão, porque o visual dentro da arena é uma parada fantástica. Mas no fim de tudo, a história acaba se resumindo novamente em um grande homem e um pequeno príncipe, que vão sair por aí
vivendo mais aventuras pela estrada. Eu acredito que muitos devem ficar curiosos sobre como será o futuro do Egg na série, porque ele acabará se tornando o rei Aegon Targaryen. Aegon se torna um dos reis mais diferentes dos Sete Reinos. Ele tenta implementar reformas para proteger os pequenos, limitar o abuso social e também busca a implementação da justiça entre todos os vivos. Mas o Westeros não muda facilmente, e no fim, o Egg toma uma decisão desesperada, que é de tentar reviver os dragões. Em Summerlau, ele faz um ritual envolvendo fogo, mas algo acaba saindo errado. O castelo pega fogo, Egg morre queimado, e aí a gente entende que a tentativa de restaurar o passado sai errado, mas isso planta sementes para o futuro, como a gente viu em Game of Thrones. No fim, o Egg é o avô ou bisavô da Daenerys. Aí depende de como a série vai adaptar. Visualmente, a série aposta em algo mais naturalista, menos grandioso, menos sombrio, mais verde, mais vivo, mais nítido. A fotografia valoriza paisagens, campos, vilarejos e é quase como um faroeste medieval. A trilha sonora é contida, meio melancólica, não tenta impor uma grandiosidade que a série não tem. E ela acaba acompanhando a jornada. É uma música de caminhada e não de guerra. E o ritmo da série talvez seja o ponto mais divisivo, porque ela não corre, ela não busca aquele choque constante. Ela constrói relações, constrói o caráter, e se você busca batalhas constantes, essa série não é pra você. Mas se você realmente estiver disposto a entrar na proposta, é uma experiência extremamente agradável. Por fim, O Cavaleiro dos Sete Reinos é uma história sobre formação, sobre como reis são moldados, sobre como os heróis não nascem prontos. Sem dragões, o Westeros precisa lidar com as suas próprias falhas. Sem um poder mítico, sobra a política. E sobra a humanidade e também o caráter. E talvez por isso, essa seja uma das histórias mais fiéis ao estilo literário de George R.R. Martin. Porque no fundo, esse universo nem sempre foi sobre dragões, sempre foi sobre pessoas. Essa série nunca foi sobre o auge, né? A gente pode concluir dessa forma. É sobre o intervalo, sobre o silêncio entre duas grandes guerras. E por isso, ela acaba sendo menor em escala, mas não em significado. É a história de um cavaleiro que escolhe ser honrado e de um príncipe que escolhe entender o povo. E talvez no fim das contas, seja isso o que o Westeros precisava para esse momento. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Eu sou MV, esse é o MV Geek. Se você curtiu, curte, comenta, se inscreve no canal e até a próxima.